E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Do livro de Ezequiel, leremos o capítulo 41. Senhor Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença para te agradecer por essa oportunidade rica que é viver em meio ao Teu amor, favor e poder mais e mais. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Te amamos. Continua, Senhor, nos fazendo instrumento do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a sua palavra, pois ela sim é perfeita, justa e digna. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos em nome do Teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor que foi e aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, desde eu sou. O Pai do Cristo Salvador, meu Pai, Senhor eterno, continua, Senhor, nos dando a felicidade plena da Tua presença sempre. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos nossos familiares, nossa família consanguínea, família cristã, nossa vizinhança e nossa respectiva parentela. Te amamos, Senhor. Fica conosco. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 41, 26 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro. Que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse, este é o Santo dos Santos. Repetindo o 4º versículo que nos diz: Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse, esse é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira. 8º versículo novamente, que nos diz: E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isso é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo. E as células tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e a outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de
Fasquias fixas superpostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro as paredes estavam cobertas de madeira em redor, isso desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda a parte em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta de mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira, e o homem me disse: essa é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. 26º e último versículo do capítulo 41 do livro de Ezequiel nos diz: e havia janelas de fasquias fixas, superpostas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Pois bem, por meio desses 26 versículos, nos fala o capítulo 41, em ato contínuo ao capítulo anterior, que nos retrata a visão do templo. Efetivamente, ainda com ênfase nos detalhes relativos aos tamanhos, é tão majestoso que dificulta a mente humana, sobretudo contemporânea, a compreensão de tamanha perfeição a ser realizado na ausência completa de ciências específicas relativas àquela época. Mas não há ciência, não há capacidade, não há eira do estudo humano que possa explicar a perfeição que vem de Deus. A sabedoria é divina. Todo conhecimento advém da sabedoria de Deus. Maravilhoso é a gente observar a riqueza nos detalhes e na composição, que faz com que tudo volte para uma contextualizada perfeição que só pode vir da primícia da fonte perfeita. Redundâncias à parte, é maravilhoso observar como Deus determinou com cuidado cada uma dessas medidas. Na minha e na sua vida também é assim. O que nos é impossível já está medido e perfeito por Deus. O que nos é possível já está medido e perfeito por Deus. Mas no que é possível dentro da determinação do Senhor, estejamos atentos para as nossas opções. Livre-arbítrio nos deu, e a consequência relativa que eu insisto em lembrar, para que efetivamente tenhamos mais e mais consciência daquilo que nos é possível. Nos foi entregue a vitória, mas boa parte das vezes Ele quer que nós travemos a luta para merecer a vitória que já nos garantiu. Sucesso, e Deus a todos abençoe.